Olá! Hoje a gente mergulha num tema fascinante, inteligência artificial analisando dados do experimento da dupla fenda. Temos aqui um vídeo do YouTube, sabe? Do canal Holistica Mind, que fala umas coisas bem fortes, tipo rachaduras na realidade, que a IA do Google teria achado. E do outro lado, claro, as fontes científicas que têm uma visão, digamos, mais pé no chão da física quântica. A nossa ideia aqui é explorar isso, ver o que são essas alegações e entender o que a ciência realmente diz hoje. Basicamente, o vídeo alega que a IA percebeu padrões que, tipo, passaram batido por décadas para os humanos. Padrões que indicariam que o tempo não é linear, sabe? Que o espaço não é fixo, talvez até influência de outras realidades ou do futuro. Eles usam os termos tipo retrocausalidade, ecos fantasmas, e dizem que acharam coisas parecidas em dados de vários lugares, Google, de Wave, até do CERN. Uau! Vamos tentar entender isso melhor. Certo. Antes de mais nada, talvez seja bom só lembrar rapidinho o que é o experimento da dupla fenda, né? Ele é aquele clássico que mostra como partículas, tipo fótons ou elétrons, se comportam de duas maneiras. Como onda, quando a gente não tenta descobrir por qual fenda passaram, criando aquele padrão de interferência, né? Mas se a gente põe um detector para ver o caminho, aí elas agem como partículas mesmo, passando por uma fenda ou pela outra. Essa detecção, essa medição é o que causa o chamado colapso da função de onda. Entendi. A partícula meio que se decide quando a gente observa. Exato. E aí que entra a IA. Sim, ela é uma ferramenta, nossa, poderosíssima para analisar a montanha de dados que esses experimentos geram. E ela pode sim achar padrões sutis que o olho humano deixaria passar. Só que o ponto crucial mesmo é a interpretação que a gente dá para esses padrões. Ah, então o X da questão não é se a IA acha algo novo, mas o que isso significa de verdade à luz do que a física já sabe e comprovou. É isso? Perfeito. É exatamente isso. Porque as interpretações que o vídeo traz são bem ousadas, né? São mesmo. Eles falam em análise reversa de fluxo, que soa como o futuro afetando o presente. Falam de negative collapse drift, talvez umas perturbações de energia onde não deveria ter nada, e multiversal bleed, tipo vazamento entre universos. E até um loop preditivo que a IA teria criado e que precisou ser limitado. É aqui que a coisa fica bem maluca. Como é que a ciência estabelecida vê essas ideias? Olha esses nomes: análise reversa de fluxo, multiversal bleed. Parecem nomes bem chamativos, talvez criados para dar impacto, mas as ideias por trás deles tocam em conceitos que a física sim explora, mas com muito mais cuidado, com muito mais rigor. Vamos pegar o efeito observador, por exemplo. A física quântica mostra que a interação com um aparelho de medição físico é que causa o colapso, qualquer detector. Não é a consciência humana subjetiva ou a intenção de ver, sabe? Essa ideia de que a mente molda a realidade quântica diretamente. Bom, não tem evidência experimental forte para isso. Alguns estudos que sugerem isso, como os do Jim Radin, por exemplo, geralmente são criticados por questões metodológicas ou por não serem replicáveis de forma consistente. Entendi. A interação é física com o detector, não mental. Exato. Agora, sobre retrocausalidade, essa coisa do futuro influenciar o passado. Isso existe como conceito teórico. Sim, tem modelos matemáticos, como o formalismo TSVF, e experimentos mentais, como o da escolha retardada do Wheeler, que brincam com essa ideia. Mas, daí a ter uma prova experimental clara, sabe? Uma demonstração de que isso acontece de forma prática, mensurável, a gente ainda está no campo da especulação. É fascinante, mas especulativo. Uhum. Teórico, mas não comprovado na prática. Isso. E aí vem universos paralelos, multiverso, ecos fantasmas. Bom, essas são interpretações da mecânica quântica, ou hipóteses mesmo. A interpretação de muitos mundos é a mais famosa, talvez. São ideias intelectualmente estimulantes, claro, mas que até hoje não têm confirmação por experimento. Então, dizer que uma IA detectou um vazamento entre universos é provavelmente um exagero. Pode ser uma interpretação, talvez, de ruídos ou artefatos nos dados. É preciso muito cuidado para não confundir modelo teórico com fato observado. Certo. E sobre os achados da IA no Google, D-Wave, CERN,
O vídeo diz que encontraram padrões semelhantes. Isso não sugere algo? Sugere que precisamos investigar. É verdade que a IA pode processar dados desses sistemas quânticos diferentes e achar correlações, padrões que talvez se repitam, mas atribuir isso direto a falhas na matriz ou prova de multiverso geralmente é sensacionalismo. Podem existir explicações bem mais, digamos, pé no chão. Pode ser algo relacionado à física dos próprios computadores quânticos ou ao jeito como os dados são processados, ou simplesmente ruídos que aparecem de forma parecida em sistemas complexos. Precisa de análise rigorosa. E a capacidade preditiva da IA, que é impressionante. Isso vem da capacidade dela de aprender padrões complexos nos dados existentes, não porque ela acessa um futuro ou um tempo não sequencial. Entendi. Fica bem clara essa tensão, né? De um lado, essas possibilidades super instigantes, quase de ficção científica, uma realidade interligada de formas estranhas, e do outro, o consenso científico atual, que é bem mais cauteloso, embora a própria quântica já seja, por si só, muito estranha. Exatamente. A mecânica quântica é bizarra. Dualidade onda-partícula, emaranhamento, são coisas comprovadas que já desafiam nossa intuição do dia a dia. Mas essas outras alegações mais espetaculares, né? Exige vendo outros universos, futuro alterando o passado comprovadamente, consciência moldando a matéria, isso continua não comprovado por experimentos. Pertence mais ao campo da filosofia, da ciência, da especulação teórica, ou até da ficção científica mesmo, do que da física que a gente pode testar e verificar hoje. E isso levanta uma questão importante. Onde é que a gente traça a linha, né, entre a pesquisa científica séria, que avança fronteiras, e a pura imaginação ou má interpretação? É uma ótima pergunta para se pensar. E para a gente fechar, fica uma provocação. Mesmo que essas alegações de hoje sobre IA descobrindo outras realidades pareçam mais fantasia que fato, o que será que a capacidade crescente da IA de analisar esses dados quânticos tão complexos pode significar para o futuro da física? Será que um dia essas ferramentas podem, de fato, nos ajudar a investigar, talvez até testar, aspectos da realidade que hoje parecem pura ficção? Quem sabe revelar camadas ainda mais profundas do universo? Fica aí a reflexão.